Fala pessoal, está começando mais um TheCast, o meu, o seu, o melhor podcast que existe. Então sempre trazemos aqui um melhor convidado, melhor que a gente, para conversar, bater um bate-papo. Mas antes de chamar nosso convidado, temos que falar nossos patrocinadores. O Visual Studio, obrigado Hugo pelo seu espaço, sem você não existia esse podcast. E temos também o Expresso Veloso, obrigado Expresso Veloso, e a Padaria Anthony, que agora tem a sua padaria e tem sua fábrica de salgado e agora choperia, na parte de cima da padaria. Pode ir lá e todo sábado, música ao vivo, hein? E agora vamos entrevistar esse convidado mega especial que trazemos de longe. Então, eu estou com ele aqui hoje, com o Thiago. Fala, Thiago Moreira. Se apresenta, Thiago Moreira. Quem é o Thiago Moreira? Perfeito. Bom, pessoal, prazer. Meu nome é Thiago, né, como o Hugo já falou aí. Eu vim de Rondônia, eu vou contar um pouco da minha história aqui para vocês. Hoje eu sou redator e sou copywriter, né, redator, trabalho com marketing e agora, mais recentemente, virei empreendedor também. Então, o meu objetivo aqui é contar um pouco da minha história para vocês. Como é que eu vim parar em Minas Gerais, como é que eu conheci o Hugo, né, nessa ida e vinda aqui, acabei conhecendo o Hugo. E é isso. Muito obrigado pelo convite, Hugo. Não, tamo junto, Thiago. O Thiago só veio de longe para fazer esse podcast, hein? A verdade é essa. Ô, Thiagão, começando assim, como foi sua infância em Rondônia? Como que é Rondônia lá da infância? Como Perfeito. Rondônia é um lugar que ninguém conhece nada sobre, né? Acho que as pessoas conhecem mais, assim, Amazonas, Manaus, que é uma região norte do país. E é uma região muito afastada do Brasil, isso faz com que muitas coisas que acontecem no Sudeste, em São Paulo, Minas Gerais no geral, não aconteçam lá, né? As coisas demoram para chegar lá, se você compra alguma coisa na Amazon, demora, sei lá, mais de uma semana para o negócio chegar para a gente. Mas eu acho que por uma questão posso dizer assim, uma questão emocional, né? Para mim eu não tenho nenhum tipo de problema ou algum tipo de coisa relacionada a ter morado lá e ter vivido minha vida lá. Lá é minha história, onde eu cresci, eu tenho várias amizades, minha família toda tá lá. E como é que é morar lá, né? Primeiro que é muito quente, né? Lá é quente, mais quente do que aqui, né? Definitivamente. O clima lá é um clima quente e úmido, então tem muita chuva e muito calor. São as duas coisas. É um local, como eu disse, né? Por as coisas serem um pouco mais demoradas para chegar lá, muitas coisas vão ser mais atrasadas. Então, educação, no geral, assim, alguns acessos. Por exemplo, eu vim conhecer o Outback quando eu vim em São Paulo uma vez, né? E para mim era uma coisa surreal, assim, caraca, o Outback, né? É uma coisa surreal. Que talvez para quem morou em BH a vida toda, né? Ir no Outback, em algum restaurante legal, era uma coisa normal, né? Ah, vamos ali no Outback, vamos ali fazer tal coisa. Isso é uma coisa que não existia lá, né? Ainda mais para quem não tinha muito dinheiro também, né? Mas o que eu posso dizer sobre morar lá é isso, assim, um lugar de pessoas muito queridas, pessoas muito, sabe, aquele tipo de gente muito mineira, né? Porque o mineiro é aquele tipo de pessoas que te traz para perto, que faz questão de estar com você. O pessoal de Rondônia é bem assim também, o pessoal do norte do país é um pessoal bem quente, bem caloroso, é um pessoal que com certeza, se você for lá, na primeira semana que te conhecer, vai te chamar para ir na sua casa comer alguma coisa, o que é bem diferente de alguns lugares que a gente acabou conhecendo também. E é natural, né? Acho que esse é um pouco do que eu poderia dizer, né? Não sei se tem mais algum ponto. E a comida? O que você acha? Então, a comida lá, a eu gente sou aqui, suspeito. é porque a gente aqui, pô, você fala de mineiro, pô, mineiro, pão de queijo. É, E é engraçado também disso aí que você não tem sotaque lá de pois Rondônia, é. né? A gente vai falar disso ainda, né? Mas comida eu sou suspeito, eu sou muito fã da comida de lá. Porque tambaqui, por exemplo. Tambaqui é uma coisa que você, quando acha em algum estado do país, é o olho da cara, né? Caro pra caramba. Tambaqui é o quê? Que eu não sei. Tambaqui você não sabe. Tambaqui é que um é peixe tambaqui? de água doce. Tá. Ele é um peixe grande, né? De água doce. Com muita carne, né? É um peixe muito carnudo. E normalmente a gente come o tambaqui lá em Rondônia com meio que um vinagrete por dentro do peixe. A gente abre o peixe, coloca o vinagrete por dentro. E a gente assa ele em folha de bananeira, né? Para dar um sabor e tal. Então, eu sou muito fã do peixe de Rondônia. Não só o tambaqui, né? Pacu, piranha, enfim. Uma série de outros peixes que a gente... o quê? Pirarucu, enfim. Dourado. São peixes de água doce, né? Eu sou muito fã de peixe de água doce, tá, pessoal? Então... Água do mar eu não sou muito fã. Eu como assim porque é o que tem, né? Mas eu gosto mais de peixe. Açaí de lá? O açaí também, né? O açaí, ele é
Ele é do norte do país, né? Tanto o açaí quanto o tacacá, essas comidas assim, são mais conhecidas no Pará. O Pará, ele tem Tá. mais essa característica. No Brasil, quando as pessoas falam de açaí, tacacá, eles vão lembrar do Pará, né? Até pela Calypso, a banda Calypso é de lá, então tem todo esse marketing lá do Pará. Mas o Pará é do norte também, então em Rondônia, lá tem muito pé de açaí. E lá é engraçado porque, quando eu morava lá, né, a gente comprava açaí, era R$ 10 o litro. E a gente viu o cara tirando o açaí na hora, né? Ele colocava o açaí, não sei se você já viu o açaí, como é que é? Já. É, umas bolinhas A assim, ele bolinha, colocava dentro da coxinha. máquina, tirava aquele suco do açaí, que é um... Tritura ele? Tritura ele, né? Tira um suco, é um suco mais pesado. E aí, tanto que a gente, quando tomava o açaí, a gente não tomava o açaí como a gente toma aqui, né? Que é um sorvete. A gente tomava ele como se fosse um suco mesmo, sabe? Uma vitamina. A gente tinha que colocar água nele e açúcar, porque ele não é doce, tá, pessoal? Ele não é salgado também, tipo abacate, sabe? Se você quiser ele salgado, você Tá. coloca sal. Se quiser ele doce. Normalmente lá o pessoal come doce mesmo e até como o pessoal come aqui também, que é leite condensado, frutas e tudo. Mas sim, lá é bem comum e bem barato, né? Tanto o açaí quanto o peixe. E outra coisa que eu sou muito fã de lá também é a farinha, né? Farinha lá, a Amanda sabe, eu não achei em nenhum lugar do Brasil, assim. Tipo, de verdade, assim. A farinha de lá é uma farinha que eu gosto muito, porque lá também tem muita produção de mandioca. Então, muito cultivo de mandioca e produção de comida em geral, assim, que envolve mandioca. Tucupi, a farinha, a tapioca, né? A farinha de tapioca também é muito famosa lá. Então, acho que são as coisas que eu posso falar que eu gosto mais, assim. Voltando assim, mais na sua infância, assim, irmão, sem irmão, como que é? Eu tenho um irmão mais novo, 10 anos mais novo que eu, né? E uma irmã também, por parte de pai. A gente teve pouco contato, né? Inclusive, eu vim conhecer minha irmã mesmo, assim, já quando eu estava adolescente. E aí, meu irmão, né, que foi quem morou comigo mesmo, eu cuidei dele desde criança, né? Então, nossa vida era como? Minha mãe e meu pai ia trabalhar, meu padrasto, né? Eles iam trabalhar, eu ficava cuidando dele em casa, né? Ia pra escola e tudo, e basicamente minha vida foi assim, né? Ajudava minha mãe com as coisas de casa, ia pra escola, e era desse jeito, mas são eles, né? A Vitória e o Arthur, são os meus dois irmãos. Eu fiquei sabendo também, acho que isso aí é a parte de adolescente, né? Depois dessa sua infância, assim, você teve uma passagem militar, assim, na aeronáutica. Me conte um pouquinho da sua vivência ali nessa parte militar sua. Perfeito. Eu entrei na aeronáutica em 2017. Eu tinha acabado de. Eu tinha saído do ensino médio em 2015, e aí eu fiz um curso de técnica de edificações no Senai. Durante 2 anos, né? Me formei, né? Uma das formações que eu tenho, apesar de não ter exercido nada na área. Eu fiquei muito na dúvida de fazer do que fazer depois que eu saí do ensino médio, né? Então, fiz ali o curso do Senai, de técnica de edificações. Eu pensava na época que eu queria ser engenheiro ou arquiteto, eram as áreas que eu, principalmente arquiteto. Vi que não era aquilo que eu queria, ao mesmo tempo eu precisava de um emprego, né? E eu nunca sonhei em ser militar, nunca foi um sonho meu de infância, assim, não era uma coisa que eu olhava nos filmes, né? Eu tenho um primo, por exemplo, que ele é da aeronáutica também, no mesmo lugar onde eu servi, né? E ele é fãzão, assim, o sonho dele é ser militar. Nunca foi um sonho que eu tive, mas eu precisava de um trabalho e me empolgava um pouco a ideia de ir para a aeronáutica, né? Quando surgiu ali a oportunidade de me alistar e eu entrei como selecionado na aeronáutica, eu fiquei feliz, né? Falei, caraca, legal, né? Porque a aeronáutica sempre teve essa fama, né, de ser um lugar legal para você ter uma carreira militar e tudo. Então eu fiquei lá durante minha vida na aeronáutica, né? Não sei se eu posso entrar nisso já. Pode. Mas minha vida na aeronáutica eu entrei como soldado, né? Jovem, né? 18 anos, especialista no Brasil. Não é obrigatório, né? Acho que até mudou isso hoje, nem é mais serviço obrigatório. Hoje tem tanta gente querendo entrar normalmente que eles já até fecham mais, né? Na minha época era assim, não era obrigatório e, na verdade, era até concorrido entrar lá. Eu fiquei 4 anos lá na aeronáutica. Eu poderia ficar 8, né? Foi uma decisão minha sair antes, né? Vou entrar um pouco nessa história também. Mas, cara, assim, pra mim foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, assim, sabe? Eu acho que qualquer homem, né? Porque normalmente as mulheres, elas não são obrigadas, né, a participar disso, né? Mas as mulheres que eu conheci da aeronáutica, elas foram por uma questão, porque queriam, né? Fazer um curso na AFA, na EA, para virarem sargentos ou oficiais. Mas eu posso dizer que qualquer pessoa que pudesse ter uma experiência militar faria muito bem, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito desordenada, mas eu digo que a vida militar me ordenou mais, assim, né? Me deixou mais disciplinado, me fez respeitar mais as pessoas, ter mais respeito pelas pessoas, tanto mais velhas, que são autoridades, né? Quanto pelos colegas também. Então, assim, uma coisa que tem muito forte na vida militar é o lance da parceria. Então, se você tá com um colega teu soldado, é você e ele, entendeu? E realmente lá eles levam muito a sério isso.
se você fizer alguma cagada, assim, né, o seu colega também vai pagar por aquilo, e vice-versa. Se você for muito certinho e seu colega não for, você vai pagar por isso também. Então, é um corpo, né? Isso aí foi uma das coisas que mais me marcaram durante a minha vida lá na aeronáutica. Tive, assim, várias histórias, várias experiências muito legais. E eu decidi sair de lá para empreender. Esse foi meu objetivo, né? Eu saí de lá para abrir uma agência de marketing com um amigo meu. Não tinha perspectiva nenhuma de a gente dar certo. Mas eu falei, cara, eu acho que tá na hora de arriscar, né? Tava com 22 anos, 23 anos. Falei, eu não vou ficar aqui 8 anos na aeronáutica, não faz sentido. Não é um lugar que tá me evoluindo, né? Eu sempre tive muito medo disso, de ficar estagnado do ponto de vista intelectual, né? Pessoal da tua vida, né? Eu pensei, poxa, eu acho que se eu empreender, fazer uma coisa diferente, eu acho que eu vou ter mais chances de ir crescendo. E aí foi isso que me fez sair de lá. Aí de lá você se formou em marketing ou não? Como é que fiz, né? Aí depois você veio para Minas ou não? Como que é? Então, o que me motivou a sair de lá não foi nem o marketing, né? Foi a Amanda, né? Foi quando eu casei. Como é que foi minha história com a Amanda, né? Posso Pode, falar é disso isso que também? nós estamos querendo saber. A Amanda eu conheci em 2015. E foi engraçado porque nós dois somos de igreja, né? Desde berço, assim. Mas em 2015 tem uma organização mundial chamada Jocum, que é Jovens com uma Missão, né? É uma organização dos Estados Unidos, se não me engano. Eles têm vários polos, inclusive no Havaí. E é uma organização missionária, né? Normalmente eles formam jovens cristãos para poder fazer missões em vários lugares. Ah, é aqueles pessoal que foi lá na rua, dos Estados Unidos? Não, não tem nada a ver. Acho que não, isso Não, acho que não. são testemunhos de Jeová. Ah, Que tá. estão de terno e tudo, né? Isso. Não, não tem nada a ver. Não tem a ver. A Jocum, ela é até uma mais alternativa, assim, né? O pessoal é mais uns cabeludos lá, de brinco, galera tatuada. Então, é um pessoal bem alternativo. E aí, nessa época, na igreja, eu era do teatro da igreja. Do louvor também, mas eu era do teatro. E a Amanda era da dança da igreja dela, aqui em Minas. A gente não se conhecia. Quando eu fui lá para Jocum, nós ficamos 30 dias lá em treinamento, né? Era um treinamento em artes cênicas, teatro, circo, música. Eu fui matriculado para música, eu já estava tocando guitarra nessa época, tocando violão. E a Amanda para dança. Não sei exatamente como a gente se conheceu, mas a gente se viu lá em algum momento, né? Conversou e tal. Mas em nenhum momento a gente... Não foi uma coisa, né? Gostei da Amanda, ela é de mim. Não foi isso. Foi assim, beleza, legal, a irmã, né? O irmão. A gente acabou criando essa amizade, foi seguindo no Facebook. Depois que nós fomos embora, isso 2015 até 2018 foi quando a gente realmente começou a conversar, né? E aí a gente conversava assim, vez ou outra no Facebook, um comentava a foto do outro, curtia, mas sem aquele interesse, né, pessoal. Nesse momento, em 2018, que eu já estava na aeronáutica, né? Foi quando surgiu o interesse por ela, né? Comecei a ver e tal. E aí, uma vez eu comentei um story dela. Ela fez uma enquete lá sobre o cabelo dela e eu falei, poderia ser os dois cabelos, né, e tal. Aí ela foi comentando assim, tudo, eu pedi o WhatsApp dela e foi como a gente começou a conversar. E foi um período muito, muito bom também, porque era meu primeiro ano na aeronáutica e eu fazia muito serviço. Então, quando eu tinha oportunidade ali, era com ela que eu conversava, a gente ficava muito tempo conversando. Eu tentei algumas vezes, né, fazer com que a gente avançasse para o namoro. Na igreja, a gente chama isso de corte, muitas vezes, né, o que é a corte? É quando os jovens que estão interessados um no outro, eles começam a orar, né? Tipo, não, vamos orar os dois para ver se é da vontade de Deus, né? Vamos com calma. E pra gente não fazia diferença nenhuma se ia orar ou namorar, porque cada um tava a 3 mil quilômetros de distância, né? Mas mesmo assim a gente decidiu, vou orar e tudo. Ficamos assim, em 2018, ali por volta de setembro, orando um com o outro. Aí viu que não estava indo muito longe, cada um foi pro seu lugar, né? Em 2019 foi quando eu tentei de novo me aproximar dela. Ela não queria, né? Ela tinha acabado de terminar um relacionamento meio ruim, assim, para ela. E eu era um jovem muito novo, né? Morando numa cidade que ninguém conhece, muito longe. Não sei, acho que por ser muito novo também, estar na aeronáutica, não tinha uma perspectiva de crescimento em nada, né? Então, acho que também tudo isso gerava um certo desconforto, né? Talvez uma certa incerteza, era normal. Só que aí, alguns meses depois, eu tentei de novo falar com ela, né? E aí a gente decidiu que a gente ia se ver aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, em um evento mundial também de novo, né? Que é o Descend. O Descend é um evento, não é igual a Jocum, é um evento onde reúne várias pessoas do mundo mesmo, assim, tinha gente da Austrália, do Canadá, um monte de lugar do mundo, Bacana. assim. Lá no Morumbi, no Allianz Parque. Era um evento mais também focado em missões, mas ele era mais
tipo cultuzão, sabe? Assim, música, o pessoal se reunindo orando juntos e tal, e uma porrada de gente. Por um acaso a gente descobriu que os dois iam, né? A gente não sabia, a gente não combinou. Mas como a gente descobriu que os dois iam, falou, olha, vamos avançar com esse negócio, né? Vamos, meu pastor vai estar lá, a gente pode conversar com ele, e a gente começar mesmo um relacionamento assim. E aí, a partir dali foi quando a gente realmente começou, né? No início ela deu para trás, né? Quando a gente estava em São Paulo, ela ficou de novo assim, incerta se Opa, queria avançar ou é não. mineira só. Mineiro, a gente conhece o mineiro. Mineiro sempre com o pé atrás das coisas. Exatamente, eu tava conhecendo ainda, né? Mas aí, depois que eu voltei para Porto Velho, ela, no fim das contas, ela mesma me pediu em namoro, né? Quando eu voltei, a gente tava meio, não sabia se ia mesmo para frente ou não. E nós começamos a namorar. Então, esse é um pouco, né? Que eu tô falando muito, eu não sei se eu posso ir Não, atropelando assim. o podcast é seu. Eu quero que você fale mesmo. E o que que te decidiu? Porque agora eu vou vir morar em BH, em Contagem. Então, nosso relacionamento ele foi muito rápido, né? Uhum, Nós começamos a namorar, eu ia falar home office, né? Mas é à distância, né? uhum, E isso em um ano, a gente começou em 2020, em fevereiro. Em 2021 eu vim pra cá pedindo noivado, fiquei uma semana aqui. uhum. E eu vim pedir noivado, ok, pedi noivado, fiquei uma semana, a gente começou a organizar o casamento. Nessa aí de organizar o casamento, a gente estava indeciso onde ia morar, né? Pô, vai ficar em Porto Velho, eu vou para BH. Nesse meio tempo eu já tinha decidido que ia ser da aeronáutica, eu já tinha assinado um termo lá de que eu não ia continuar, né? E aí logo depois minha turma foi promovida. Tem colegas meus que são cabo lá, né, da minha turma ainda. Mas eu decidi que eu não ficaria. E aí a gente só estava na decisão de ir para onde ia morar. Para mim fez muito mais sentido vir para cá por dois motivos, né? O principal é aqui está muito mais próximo de tudo no Brasil, né? Para quem quer pô, crescer, evoluir nas coisas, mesmo que não saiba, eu não tinha muita noção de onde eu ia, né? Poxa, Belo Horizonte, um lugar bem maior do que Porto Velho e tudo, onde as coisas estão acontecendo mais. Por mais que o pessoal de Belo Horizonte não pense tanto assim, às vezes, né? Ah, não, É, São Paulo que acontece é tudo. isso. Para quem vem de Rondônia, já é uma coisa muito, Muito tipo, grande. surreal, né? Então, para mim, isso era um dos motivos. Acho que três, na verdade. O outro era que a própria Amanda já tinha a família dela aqui. A gente já tinha decidido que se a gente fosse casar lá, que foi o que aconteceu, nós casamos lá, o mais justo seria um casamento, sei lá, e a gente morar aqui, né? Mas se casou lá em Rondônia? A gente casou lá, eles foram para lá. Puxa vida, hein? Foi longe. Eles foram para lá, Ah, pegaram. Meu sogro venceu o medo dele de pegar né? avião e teve que ir. Mas aí, enfim. E outra coisa que fez a gente decidir também vir foi que nesse período que eu estava saindo da aeronáutica, tentando na agência com esse meu amigo, eu comecei a fazer um curso da V4. E era uma formação, né? Uma formação que eles chamavam na época de assessor V4. Mas só te interromper, você já veio pra cá com emprego ou não? Você veio sem emprego, sem Então, nada. esse é o ponto, né? Porque o curso teve uma duração de uns 4 meses, se não me engano, por aí. E a promessa do curso era, se você passar e for bem sucedido no curso, ele tinha uma nota boa, as franquias da V4 vão fazer uma proposta para você, Uhum. quem gostar de você, né? E aí, nessa época, eu recebi duas propostas, uma de São Paulo e outra de Belo Horizonte, que era do Saman aqui. Na verdade, não foi uma proposta dele. Eu fui falar com ele, né? Eu tinha meio que um professor nesse curso, né? Um orientador, e eu falei pra ele, cara, tô me casando, tô indo pra Belo Horizonte. Já tinha decidido que eu ia, na verdade. Eu só precisava saber se eu ia conseguir um emprego, né? Ele falou, cara, o Saman era a maior franquia da V4 aqui em Belo Horizonte, do Brasil. O Saman tá precisando de gente lá. Fala com ele, né? Mandei mensagem pro Saman, conversei com ele, vim pra cá. A gente já tinha se mudado, né? Quando eu vim pra cá, eu vi que eu tinha passado e tudo. Falei, pô, Saman, passei no curso, tá tudo certo. Posso bater um papo contigo? Pode. Aí eu fui lá pra unidade dele, conversei com ele pessoalmente. Ele estava no momento de escalar muito a unidade dele, contratando muita gente. Pra fazer total sentido. Foi quando ele me chamou, né? E foi muito rápido, assim. Ele falou, no mesmo dia, ele falou, só vim, entendeu? Tava de portas abertas. Falei, pô, perfeito, então semana que vem a gente começa aí. E aí foi quando eu comecei. E aí começou minha vida em Belo Horizonte, né? É. A partir de setembro de 2021. Ali, né? Agosto, setembro. Já antes de chegar lá para o seu Rio Grande do Sul, e o que você achou de Minas Gerais, de Contagem, de BH? Eu tenho um carinho muito grande por Belo Horizonte, sim, de Uhum. verdade. Eu falo pra Amanda, assim, e eu fiquei até ansioso pra vir pra cá, né? Mesmo que, assim, a família da Amanda que tá aqui, né? Eu tenho muito carinho por todo mundo, sou amigo de todo mundo, mas não é a mesma coisa de eu visitar minha família, né? Uhum. Mesmo assim, eu me sinto muito em casa, sabe? Eu acho que tem muito a ver com o momento de vida que a gente estava, né? Eu estava saindo de uma cidade que eu não conhecia nada no Brasil, fora
Bahia, que foi quando eu fui para lá, e São Paulo fui em Simoré, mas eu não andei na cidade, né? Não tinha andado na cidade. Então não conhecia muita coisa do Brasil. Vim para Belo Horizonte, morar aqui, foi para mim foi um dos primeiros momentos em que minha cabeça começou a expandir mais, né? Você viu que, caraca, o Brasil é grande, as coisas são diferentes, as pessoas, como é que as pessoas pensam e tudo. Me senti muito em casa desde o início, é um lugar que eu me sinto muito seguro, muito acolhido, sabe? Então, eu só mudei daqui mesmo porque eu recebi a proposta, porque eu teria ficado aqui para sempre, eu acho de boa, assim, sabe? É, Então, para mim foi uma experiência muito boa, não tem nada a reclamar, sabe? porque o Thiago, o pessoal não sabe, mas eu sou barbeiro. Aí o Thiago veio cortar cabelo. Aí certo dia o Thiago, pô, recebi uma proposta, que eu até lembro até hoje. Sim, Eu vou pro Rio Grande do Sul. Tô pensando em Rio Grande do Sul. O que eu falei com você? Falei, tchau, vai logo. tchau, não perde oportunidade. Você não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum. E como que Exatamente. foi sua vida depois da V4? Acho que o V4 te chamou, que é a V4 é de lá que é Isso, a aham. matriz? Exato. Aqui em Belo Horizonte eu estava em uma unidade, né? A gente chamava de unidade que é uma franquia. Nessa unidade, surgiu a oportunidade, a matriz, né, lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que agora mudou para Campinas, precisava de um copywriter, de um redator lá, me indicaram, né, um amigo meu já tinha sido meu líder lá, estava indo para lá e falou, pô, tem um cara bom para vir e tal. E fizeram a proposta, pô, você quer vir? E aí a gente conversou, não foi uma decisão rápida também, né, porque envolvia, era a primeira vez que a Amanda estava saindo de casa, né, então não era tão simples assim, vamos logo, né? De São Leopoldo ninguém faz ideia de que cidade é essa, ninguém conhece também. Sabe que é o Rio Grande do Sul, mas também todo mundo tem uma visão diferente do Rio Grande do Sul, talvez, né? Assim, então pra gente era muito novo, mas mesmo assim, né? Seguindo teu conselho, né? E vendo todas as oportunidades que poderiam se abrir a partir dali, a gente tomou essa decisão. Então foi por isso, a matriz me chamou e eu fui para lá por causa delas, né? Na E V4. uma pergunta, curiosidade, assim, o que é a sua empresa lá, a empresa O V4 que que a faz? V4 É faz? marketing? O que que é? A dúvida A nossa é essa. V4 é uma empresa de marketing, de prestação de serviço para outras empresas relacionadas a marketing, marketing e vendas, né? Então, a V4, assim, por exemplo, você tem sua barbearia aqui, e a V4 ela entra como quem vai trazer clientes para você. Essa é a proposta. Fazendo como? Usando mais a internet, óbvio. Mas, pô, digamos que você começou a expandir a tua barbearia. Você abriu várias franquias e tal. Como é que você organiza o comercial? Como é que você faz as coisas? A V4 também atua nessa parte. Fazendo os seus anúncios, cuidando da aquisição de clientes para você. E aí, mas o que acontece? Quando eu estava na franquia nós atendemos clientes da V4. Então eu atendia os clientes da V4. Eu cheguei a atender a Lugano, por exemplo, uma empresa de chocolates, a Biophysic, que hoje também é nosso cliente, só que agora não é a empresa que eu tenho parte, né? Então várias empresas que eu cheguei a atender lá como redator, como copywriter. Quando eu fui para a Matriz, eu fui para atender o marketing da própria V4. Então era para fazer o marketing da V4, né? Esses 2 anos que eu fiquei lá na Matriz foi para isso. Mas a V4 esse é o objetivo dela. É isso que ela faz, sabe? E aí depois você estava em Rio Grande do Sul, aí teve aquele incidente, né, no Rio Grande do Sim. Sul. É uma parte também deve ser impressionante, né? O que aconteceu? O que vocês acharam É, lá? o Rio Grande do Sul. Eu também gostei muito de morar no Rio Grande do E Sul, né? aí também, outra pergunta, como que é Rio Grande do Sul? Eu gostei muito de morar no Rio Grande do Sul, sim. Eu fiz amizades lá, sabe? Eu conheci lugares diferentes. Foi onde a gente conheceu Gramado, né? Eu me arrependo de não ter conhecido mais, assim, né? A gente acabava sendo muito caseiro até demais. Mas, poxa, tem a Serra Gaúcha, que eu não fui até hoje, né? Morei lá durante um ano e não fui. Mas, cara, eu conheci ali o Beira-Rio, né? Onde o estádio do Inter, tudo ali. Tenho amigos lá gaúchos do Rio Grande do Sul e, cara, sou muito fã de tudo que eu vivi lá e da cultura do povo. O quanto o povo lá leva a sério o estado, sabe? A cultura. Isso é muito impressionante. Uma das coisas que mais me marcaram lá foi isso. A gente conversou sobre isso da última vez, né? Acho que a gente conversou sobre esse amor que o povo tem pelo estado. Porque, assim, tanto em Rondônia, quanto em São Paulo, quanto aqui em Belo Horizonte, em Minas, né? Dificilmente você vai na casa de alguém e você vai ver uma bandeira do estado, né? Com orgulho, assim. Se tiver, a pessoa é muito, né, patriótica, assim. Mas no Rio Grande do Sul isso é comum, assim, o pessoal, eles consideram o Rio Grande do Sul quase um país, sabe? Eles têm a bandeira do Rio Grande do Sul no local, têm orgulho do local, assim. Claro que tem pessoas que não e tal, mas boa parte do povo Normal. lá é bem unido, né? Então até na enchente, né, o pessoal se ajudou muito, assim. Teve grande rede de apoio no geral.
E aí falando um pouco da enchente, né? A enchente no Rio Grande do Sul, ela começou para mim antes, porque foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma crise de ansiedade. Foi engraçado isso, né? Hoje eu falo que é engraçado, mas não foi nada de engraçado, né? Isso aqui é uma das coisas que eu ia falar hoje, né? Um dos maiores desafios que eu enfrentei na minha vida. O, o Rio Grande do Sul, ele tem um clima muito diferente do Brasil, porque lá ele está muito próximo do oceano, né? Ali da região. Toda a frente fria, ela não vem do norte, ela vem do sul, né? Do norte vem a umidade da Amazônia, então tem boa parte da chuva no Brasil também acontece por causa disso. Mas a chuva em Porto Velho, que é muito forte, eu já estava acostumado, alagava a cidade, era do nada estava um sol e daqui a pouco uma chuva violenta. Nunca me assustou, nunca me deixou com medo, nem. Agora, quando fui para o Rio Grande do Sul, quando começou, eu vi que tinha ciclone, que, poxa, tinha uma tempestade mais forte, às vezes fazia um vento mais forte. Eu não sei se aquilo desencadeou para mim uma ansiedade, assim, em mim, né? E isso começou a me incomodar muito, foi quando eu comecei a terapia, porque estava virando uma coisa fora de controle. Tipo, eu não conseguia viver bem, sabe? Eu não conseguia dormir direito, eu ficava com aquilo na cabeça, que qualquer momento ia acontecer uma situação caótica. Eu não sei se isso tinha a ver também com o fato de a gente ter mudado, né? E aí você muda de um lugar que você não tem família, não tem ninguém, só vocês dois. E aí junta isso, você fica meio desamparado. Mas não sei se é isso, porque eu tinha muita amizade com as pessoas do trabalho. Não era uma coisa que eu era um completo deslocado lá, não era isso. Mas enfim, eu passei por uma fase assim bem intensa, aí, uns 3, 4 meses lá né? Nesse período assim de setembro até dezembro ali de 2023, né? E lá tinha um intensificador que era o El Niño, né? Em 2023 estava acontecendo o El Niño no Brasil. Então lá o El Niño ele teve um impacto bem forte também, provocou várias coisas lá. Mas a enchente que aconteceu em 2024, que mês mesmo? Maio? Foi maio. A enchente, eu tinha acabado de voltar de uma assembleia, que é um evento da V4 que a gente faz todo ano, né? E foi muito marcante para mim porque foi o primeiro evento que eu fiz, né? Eu criei o roteiro do evento, eu ajudei a fazer tudo, assim. Para mim foi muito marcante do ponto de vista profissional, né? Foi uma baita realização. E aí eu vim todo feliz, empolgado, estava em abril, pô. Aí chegou maio, eu já sabia, lá a gente recebe alerta de tempestade quando vai ter. A gente sabia que havia uma tempestade forte, só que a gente não sabia que ia ser tão pesado, né? Começou a chover, teve um dia específico no sábado ali, que a gente estava em casa e tudo, nada, a Amanda foi tirar as coisas do varal, assim, e veio um vento muito forte, assim, começou, cara, a gente ficou assustado, a gente foi pro banheiro, assim, com medo, né, porque eu já estava acostumado um pouco com os ventos de lá, mas dessa vez foi mais forte. Era uma tempestade, aí começou a chover muito forte, choveu sábado a noite toda, assim, muito forte, e eu lembro que esse dia a gente até ficou em casa um pouco, a gente ia sair, a gente ficou em casa, a chuva diminuiu um pouquinho, só a gente foi pra pizzaria lá em frente, a energia caiu, depois voltou. Enfim, aí beleza, ninguém ligou muito, né? A gente acabou dormindo depois. Domingo ficou o dia todo sem chuva, todo sem chuva, assim, só tempo nublado, sabe? Aí a gente pensou, agora já era, né? Acabou. Aí na segunda começou a chover de novo. Normal, assim, chuva normal. Só que aí de segunda pra sexta, até sexta, foi muita chuva todo dia, assim. E aí foi uma coisa que pra gente impressionou muito também, porque é difícil você ver chuva 24 horas, né? Tipo assim, era coisa de você sair pro trabalho, tá chovendo, à tarde, voltar pra casa, tá chovendo, de madrugada você abria a janela, tava chovendo de novo. E aos poucos aí, terça, quarta, quinta, nós morávamos num apartamento ele ficava atrás, ou à frente, na verdade, né? Atrás do apartamento ficava o Rio dos Sinos, que é o rio de São Leopoldo, né? Quando estava em um clima normal, o rio ele era praticamente coberto por mato, assim, né? A gente não conseguia ver o rio. Só que dessa vez a gente começou a ver e ele estava muito alto, assim. E aí começou a assustar. Falei, caraca, esse negócio vai vir, velho. Mesmo nosso apartamento sendo mais no alto, assim, né? Falei, caramba, agora ficou feio. E o Rio dos Sinos, né, em São Leopoldo, assim como em outras cidades do Rio Grande do Sul, ele meio que passa por cima de alguns pontos da cidade. Né? Ele tem as barricadas lá, que eu esqueci o nome agora. Como é que é o nome daquele negócio que segura o rio? As comportas, enfim. Isso mesmo, comporta. As comportas as seguram, mas era óbvio que se chovesse muito e o rio ele ia cair por cima de alguns pontos da cidade. Né? Então esse era o medo que dava. Só que ainda sexta-feira, que foi quando realmente as coisas ficaram feias, assim, né? Sexta e sábado foram os piores dias, assim. A gente estava em casa e aí fui pro trabalho. Eu lembro que esse dia até tirei foto do rio, né? E mandei pra minha família, falei, pô, o negócio aqui tá louco, né? E tal, mas de boa. Fui pro trabalho,
E aí no trabalho eu comecei a ver notícias. As pessoas do trabalho começaram a ver e falar, né? Um amigo meu, caramba, velho, olha como é que tá lá em Caxias do Sul. Aí a gente vê naqueles rios, tipo, derrubando ponte. Esse negócio feio, assim. Eu falei, caramba, velho. Aí deu umas 3 horas da tarde na sexta, notícia de aeroporto. O aeroporto de Porto Alegre fechou, porque o rio entrou no aeroporto. Aí todo mundo ficou assustado, né? O negócio ficou feio agora. Aí o CEO da empresa, o Denner, né? Ele mandou mensagem no grupo lá da empresa e falou, pessoal, ele foi até mais cedo embora pra casa. Ele costumava sair no horário normal, assim, 6, 7 horas. Dessa vez ele foi umas 3 horas pra casa. Ou quem tiver de carro aí ou tiver de moto, toma cuidado que acho que a gente tá ilhado já. E a gente não tava ilhado ainda, né? Tava de boa até. Porque o Rio dos Sinos não tinha estourado ainda com a porta dele. Mas aí nesse momento eu fiquei pô, assustado. Eu falei pra Amanda vir pro trabalho. Ela levou algumas coisas pra casa, pro trabalho, né? E ali a gente ficou tentando decidir o que a gente ia fazer. Se a gente ia dormir lá, se ia voltar pra casa. E eu não me senti zero confiante em voltar pra casa, né? Enfim, aí eu fui entrando naquele piripaque de ansiedade, né? Com medo do que ia acontecer, não sabia o que ia rolar. Muito medo, tipo, caramba, velho, nunca passei por isso. Porque, assim, é interessante isso, né? Porque em Rondônia, e meu avô, ele tem sítio. Meu avô, ele tem sítio há 20 anos. E todo fim de semana a gente ia pro sítio dele, praticamente, que é uma cidade próxima de Rondônia, que tem rio lá, o Rio Candeias. E lá, todo ano acontece de inundar completamente, assim. A casa dele ficava literalmente embaixo d'água. O que ele tinha que fazer? Tinha que pegar a canoa dele, subir e ir para outra casa que ele tinha lá em cima. Então, para mim era comum esse tipo de coisa. Não era uma coisa que eu não estava acostumado com um rio subindo. O problema é que quando eu vi que se atingiu todas as cidades do Rio Grande do Sul, fiquei assustado, né? O que vai acontecer agora, né? Aí a Amanda foi pro trabalho, a gente ficou lá, decidiu ficar na casa de um amigo meu, que ele tinha uma casa bem pertinho da esquina do trabalho, que era bem, ali era bem no ponto alto assim da cidade. Então, a chance de acontecer alguma coisa era quase zero. Mas na minha cabeça não, né? Na minha cabeça eu achava que ia vir de tsunami e ia derrubar a gente, né? Isso que se construiu na minha cabeça ali. Então a gente decidiu ficar lá, dormiu lá. E no sábado a gente decidiu ajudar as pessoas que estavam desabrigadas, porque a gente tinha várias pessoas da cidade desabrigadas, né? Várias pessoas sem casa, que perderam a casa já. E aí tem uma universidade chamada Unicinos lá, que era do lado do meu trabalho, praticamente no mesmo local. A gente decidiu, a gente foi lá ajudar a dobrar roupa, arrumar as coisas de roupa lá para o pessoal, receber lá as roupas das comidas que estavam chegando. Aí nesse momento que a gente estava lá, acho que era cerca de 11 horas, 11 e meia da noite, meia-noite, deram a notícia que o Rio dos Sinos desabou, né? Aí o pessoal ficou preocupado, né? Falou, caraca, velho, estava feio já, agora ficou pior, né? E aí foi quando começou a chegar mais gente no Unicinos. Nesse período, um amigo meu, que trabalhava na V4 comigo, ele mandou mensagem pra mim e falou, pô, mano, tu tá aí na V4? A gente tá aqui também. O Rio chegou lá em casa, velho. A gente começou na sua casa lá. Eles moravam no centro da cidade e aí o Rio começou a entrar na casa deles. Aí eles correram, pegaram o carro, desceram rápido, porque se eles demorassem mais um pouquinho, eles iam ficar ilhados, né? Nem sei o que eles iam fazer da vida. Foram lá pra V4, era no escritório, ficava no 10º andar, terceiro e 10º andar. E aí a gente decidiu ir lá com eles. E lá nesse momento que a gente teve ali, né, com eles, esse meu amigo, ele decidiu que ele ia para São Paulo, porque eles são de São Paulo, né? Ele falou, olha, tô indo para São Paulo amanhã, se vocês quiserem ir com a gente. Aí eu falei, é nossa chance, né? Vamos logo. Ficar aqui não, tá louco? E aí, minha tia, ela mora em Florianópolis, né? E os pais da Amanda já estavam se mudando para Joinville, né? Para Santa Catarina. Então a gente aproveitou e falou, a gente tá indo para lá já, vamos pegar nossas coisas. A gente nem pegou quase nada de casa, só alguma malinha que a gente já tinha montado ali. 5 horas da manhã, no domingo, a gente já tava indo embora, né? Umas 7 horas da manhã no máximo. E aí foi uma aventura, né? Não, mas esse foi o ponto de partida, você ir para São Paulo? Não, Não. ainda não. A gente foi para Florianópolis, que era o lugar que a gente tinha para ir, né? E era próximo do Rio Grande do Sul, relativamente até uns 6 horas. Então a gente saiu de lá 7, chegou lá umas 3 horas da tarde, por aí. E aí foi uma aventura, foi uma fase muito legal, assim, né? A gente ficou com um pouco de medo, mas foi divertido ao mesmo tempo. Porque a gente passou por vários lugares que, tipo, por pouco a gente não ficou ilhado, assim. Sabe, passar na estrada e o rio tá quase subindo na estrada. Feio, assim, né? E deserto, você não via nenhum carro e você ficava se perguntando, pô, mas será que o pessoal não tá andando aqui justamente porque tá dando problema, velho? E a gente pegou o carro e foi na loucura. Sem internet, deu problema na internet lá. E isso foi um ponto, né? No Rio Grande do Sul ficou sem internet um tempo, né? Teve até o lance do Elon Musk lá, que ele ajudou com a Starlink lá e tudo.
E aí a gente ficou sem internet, o meu colega não conseguiu baixar o mapa da cidade direito. Ele foi na cabeça dele, que ele já estava acostumado a ir para São Paulo, ele falou, não, é por aqui e tal. Mas chance de a gente se perder também já tinha, né? O pneu dele todo careca, tudo para dar errado. E aí acabou que a gente chegou em Florianópolis. E lá em Florianópolis, por coincidência ali, né? A gente prefere acreditar que foi obra de Deus, assim. Mas por uma certa coincidência, os pais da Amanda já estavam mudando para Joinville, que fica próximo de Florianópolis, né? Uma cidade de Santa Catarina. Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, né? E foi bem no período que a gente estava precisando. Então, ficamos 2 semanas na casa da minha tia, em Florianópolis. De lá, nós fomos para os meus sogros. E aí, lá a gente pensou, vou ficar aqui 2 meses, depois a gente volta. Acabou que a gente ficou 8 meses lá, porque a gente estava decidindo o que ia fazer da vida, né? E para onde a gente vai agora, né? A gente vai voltar para São Leopoldo? Não vou voltar, de jeito nenhum. A gente só voltou para limpar o apartamento, pegar nossas coisas, pegar minha moto que estava lá e liberar o apartamento mesmo e tudo e finalizar o contrato ali com eles, né? Fechando praticamente 1 ano, né, que a gente ficou lá. Acho que deu uma diferença de 1 mês, assim, não deu 1 ano exato, né, que a gente ficou ali. E aí, em Joinville, né, nós ficamos 8 meses lá trabalhando no home office na casa da minha sogra. Foi quando a V4 mesmo decidiu ir para Campinas por alguns motivos, né? O principal era que sempre foi um objetivo profissional, né? Foi um objetivo da V4 por expansão no Brasil, estar em São Paulo. Só que eles nunca quiseram ir para lá porque os donos são gaúchos, tem família no Rio Grande do Sul. O gaúcho é muito apegado à terra, entendeu? Então, ninguém vai decidir simplesmente por um lugar por ir, né? Enfim, era mais uma questão emocional do que prática, né? E aí, quando ele viu assim, poxa, velho, acho que esse é o empurrão que a gente precisava para ir para São Paulo, vamos logo. Eles acharam um local muito bom, né, que compraram, né, um escritório lá em Campinas. E aí decidiram ir, e aí ficou nessa de as pessoas da V4 e aí quem vai, quem não vai, né? Posso dizer assim, o pessoal ajudou muito, assim, sabe? O V4 ajudou bastante gente, deu colchão com um monte de gente, arrumou um monte de coisa. Praticamente ninguém, assim, nessa época foi demitido assim mesmo, sabe? As pessoas normalmente saíram porque quiseram, porque não queriam sair do Rio Grande do Sul. Muita gente era gaúcha, né? Tava lá. Mas tiveram chance e muitos gaúchos foram, né? Para V4 também, para Campinas. Nessa ida, me fizeram essa proposta, né? E aí, você vai querer ir e tal? A gente ficou muito na dúvida, mas a gente também não queria muito ficar em Joinville, morando lá, assim, não era uma vontade que a gente tinha. A gente pesou os pontos ali e falou, cara, acho que faz sentido, vamos lá, né? Tal, depois de a gente conversar bastante. Claro que eu fiz uma negociação com ele, falou, ó, eu preciso ganhar um pouco mais para ir, porque Campinas é mais caro, né? E a gente acabou indo para lá. Nem imaginava estar em Campinas e agora a gente está lá, tem fazer 1 ano agora em dezembro, já que a gente está ali. Agora a gente quer saber como que é. Tá vendo que o Thiago é bem vivido, bem rodado, né? E como que é viver em Campinas agora, né? A cultura é totalmente diferente, eu espero, né? Então, confesso que eu não senti muita diferença da Não? cultura para BH, por exemplo. Eu achei o povo de lá muito educado, velho, muita gente boa mesmo, assim. Não tenho nada de falar do pessoal de lá de Campinas, só muito acolhedor também. É óbvio que você vai achar pessoas ruins em todo lugar, É né? normal. Eu não achei ninguém, assim, pra ser sincero, todo mundo que eu conversei de Campinas é muita gente boa. O que ajudou muito a gente a querer ficar lá, né? É a igreja. Então, a gente demorou para achar uma igreja ali que a gente se sentisse em casa de verdade. Porque em Joinville nós ficamos 8 meses sem ir para uma igreja, estava incomodando a gente. Mas ao mesmo tempo a gente não se sentia muita vontade lá, assim. Então, a gente foi muito acolhido na igreja de imediato, assim. A gente fez vários amigos lá. Por coincidência, quando a gente chegou em Campinas, uma semana antes, na verdade, ou 2, nem lembro, antes de a gente ir para Campinas, a gente descobriu que uma amiga nossa, que é de Porto Velho, e a gente se conheceu no mesmo lugar, que foi na Bahia, lá na Bahia, na Jocum, né? Era a nossa vizinha, era do condomínio do lado, assim. E aí falou, caraca, e aí a gente deixou nossa chave com eles receberam a gente lá, né, com o maior carinho e tal. Mas foi muito de Deus, assim, né? Poxa, questão de 5 minutos eu tô na casa deles, sabe? E aí foi muito coincidência, porque parece que as coisas se encaixam, né? Poxa, a menina é de Porto Velho, a gente conheceu no mesmo lugar que você, Amanda, a gente tá aqui juntos agora. E isso também facilitou bastante a gente saber que tinha amigos lá. Porque família a gente não tem, né? Ninguém tem família lá, né? Então, eu tô gostando muito ali de morar em Campinas e eu tive a chance, o que foi muito bom pra mim, né? De ir em São Paulo várias vezes esse ano já. Várias vezes. Eu tive a chance de conhecer Brasil Paralelo, pessoalmente, no Bacana. escritório deles. Que era uma coisa assim, eu sempre fui muito fã do Brasil Paralelo, né?
desde que eu estava em Porto Velho, assim, 2020, eu ouvia as coisas dos caras com a caraca. Eu sempre tive muito amor por audiovisual, por cinema, por vídeo, então quando eu via eles fazendo essas coisas eu ficava fascinado, eu queria fazer isso também. E aí eu, pô, fui convidado para ir lá no escritório deles e ter uma conversa e ouvir como é que era feito o marketing deles. Foi uma das coisas que a V4, estar na V4 me proporcionou também, né? E aí, pô, fiz amizade com os caras lá, tem amigos que eu tenho na Brasil Paralelo hoje, até hoje, então facilitou muito nesse tipo de networking ali. Tenho amigos em São Paulo, então para mim, assim, é um ótimo lugar para morar, não tem nada que reclamar. A região que a gente mora é um pouquinho mais cara, né? O custo de vida é um pouco mais alto, assim, comparado a quando a gente morava aqui, ou até quando morou em Joinville por um tempo. Mas eu não me arrependo, eu acho que tudo. Acho que se você for para um lugar e você quiser só o lado bom das coisas, não é justo, né? Você tem que ir pro lado. O Rio Grande do Sul tem muita coisa boa, mas assim, a verdade seja dita, o clima me pesou muito, né? Então, eu gostava muito do frio do Rio Grande do Sul, isso aí eu sou apaixonado, né? Friozinho com vinho, Da com hora. fundir, um negócio assim, nossa. Mas o resto Mas assim, eu guardo no meu coração do mesmo jeito, então para mim tá sendo uma experiência ótima, né? Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar lá e se a gente vai ficar lá para sempre, mas aproveitando o tempo que a gente está lá. Aí depois da sua ida do Rio Grande do Sul, foi para Campinas, teve a sua saída da Sim. V4, né? Eu queria que você contasse essa saída, se foi tranquila, por Aham. que você saiu também. Perfeito. A V4 eu fiquei. Eu completei 4. Eu ia completar 4 anos agora em setembro, inclusive a gente está no que dia 22? 22. Eu entrei acho que no dia 21 de setembro, né? V4 2021. Então eu ia completar 4 anos agora. Quando eu me mudei para Campinas, nem passava pela minha cabeça sair da V4, né? Não era uma coisa que eu planejava, assim, né? Eu tive poucos momentos em que eu me senti muito com vontade de sair da V4 por algum problema profissional, né? Tipo assim, alguma coisa que me machucou muito de alguma forma. Acho que eu conto nos dedos, acho que em um dedo só, né? Uma vez que eu realmente lembro que eu cheguei a falar pra Amanda assim, cara, amanhã eu vou sair, não aguento mais, sabe? Porque, por mais que tenha todos esses problemas, assim, poxa, a galera da V4 trabalha muito, né? Isso é fato, assim. E tive várias vezes que eu tive que trabalhar até de madrugada, fim de semana e pá. Mas eu nunca achei isso tão ruim, porque eu sabia que isso estava me fazendo crescer, evoluir de alguma forma. Eu estava aprendendo as coisas, eu estava me conectando com gente. Então, existe muito de espaço lá. A galera dá muito espaço para quem quer crescer de verdade. E espaço que eu digo assim, você participa de muita coisa interessante, né? Igual eu falei, pô, tá ali no Brasil Paralelo, se eu quisesse ir lá de novo, talvez eu pudesse ir. Então, esse tipo de coisa é bem legal. Mas aí, em 2024, perdão, em 2025, início desse ano, eu comecei a entrar em crise pessoal com o que eu queria para minha vida, assim, né? Primeiramente. E foi uma das crises que eu tive em vários momentos da minha vida também, né? Na aeronáutica. Não foi uma crise, mas foi uma decisão que eu tive que tomar. E aí, vou querer seguir uma carreira militar, que é mais confortável, até certo ponto, porque é basicamente fazer um concurso, fazer os cursos e ser certo, né? Na vida militar você tem que ser muito certo e ser. É isso, você tem que ser muito certo, fazer as coisas certas, você vai se dar bem, né? E ter paciência, porque lá você vai crescer com o tempo, né? Lá você pode ser o melhor do mundo, você não vai crescer assim. Você vai crescer conforme as. Estagnado, na verdade, Você vai estagnar, estagnado. exato. Do ponto de vista de evolução A pessoal, evolução. você vai estagnar nesse ponto, né? Na V4 não era uma questão de estagnação, eu não sentia que eu estava estagnado. Eu acho que sim, eu poderia. Eu tinha. Uma das coisas que pesaram na minha cabeça para sair de lá foi o que não existe na V4 que eu posso fazer hoje, né? Que vai me fazer crescer também da mesma forma, porque não existe só a V4, né? O mundo é grande. Você olha para São Paulo e vê um monte de empresa e fala, caraca, tipo, a gente já tá numa bolha aqui, velho. O Brasil é gigante ainda, dá pra fazer muita coisa. Mas assim, foi na época que eu decidi que eu queria escrever, né? Vou entrar um pouco nesse ponto também. E aí isso começou a me falar, putz, velho, eu gostaria de ter mais tempo para escrever, sabe? Eu gostaria de ter mais foco nisso, eu gostaria de fazer uma coisa que eu sentisse que eu estou construindo algo que para mim faz sentido. Não é uma. Lá na V4 tem a chance de você ser sócio, de você se tornar um sócio da empresa e tal. Só que eu olhava para a sociedade, eu não me sentia, não sentia vontade de ser sócio da V4, sabe? Por mais que eu visse essas pessoas ao meu redor falando, poxa, mas, né, tipo, é só você ter mais paciência, trabalhar mais duro. Para mim não era uma questão assim, era uma questão, eu não sei se eu quero isso, sabe? Eu não tenho problema em trabalhar duro e dar meu sangue para fazer uma coisa que eu quero, mas assim, eu preciso ter certeza de que é aquilo que eu quero, né, para eu poder ter gás. E aí, quando eu tive a certeza que não era, eu senti que os próximos meses e anos ali seria uma perda de tempo para mim. E aí foi quando eu decidi sair.
né? Acabou que nessa saída depois um amigo meu me chamou para ser sócio dele, numa empresa e tal. Foi um dos motivadores também, né? Ver que eu tinha possibilidades por fora, assim, seja com ele, seja com outros propósitos que eu recebi, né? De fazer uma coisa diferente, ou até para mim mesmo, que foi uma das coisas que eu pensei. Cheguei a pensar de fazer, poxa, eu era copywriter, redator, o que eu posso fazer com a habilidade que eu tenho hoje que seja minha, uma coisa só minha, e pelo menos tentar para ver se dá certo, né? Foi uma das coisas que eu também pensei. E foi uma decisão até rápida, né? Eu não demorei muito. Quando eu senti que eu tinha certeza, conversando com a Amanda, com as pessoas que eu pedi conselho, tive a certeza de que fazia sentido. E aí foi, né? Assim, minha saída foi bem de boa. É claro que eu tive, graças a Deus, assim, posso dizer, eu fui um cara muito querido lá dentro, né? Querido que eu digo assim, o pessoal gostava muito de mim, do meu trabalho. Então, não foi tipo assim, ah, não, beleza, que bom que o Thiago tá indo embora, né? Mas foi assim, não, o pessoal fez questão de conversar e, cara, várias vezes tentar brincar comigo, assim, eu lembro que uns 2 dias antes, o meu líder, né, direto, ele falou, cara, ainda tem chance. Fala aí se você quer ficar, né, não vai não e Bom. tal. E eu gostava muito desse, eu gosto até hoje, né, tenho muita amizade lá dentro ainda. Mas eu tinha certeza de que eu precisava sair, sabe? Mesmo que eu no futuro me arrependesse e quisesse voltar e falar, pô, galera, tem porta aberta pra mim ainda, né, deixa eu tentar aí de novo. Eu falava, putz, eu preciso saber se vai dar bom ou não alguma coisa na minha vida, naquilo que eu estou tentando entender que faz sentido, e aí eu não voltar atrás mesmo, né? Então, foi isso que me motivou, né? Esse desejo de empreender em algo, e empreender não só em termos de empresa, né? De ter uma empresa, de ter algo, mas empreender em algo que para mim faria mais sentido, né? Eu ter, até ficar mais em casa também, né? Home office, ali, trabalhar de casa, ficar mais tempo com a Amanda, foi uma das coisas que me motivaram, assim, sabe? E esse novo projeto seu é quase parecido com a V4? O que que é? Ou o nome da Aham. empresa também que vocês estão montando? Como que é esse Sim. projeto seus? Eu entrei como sócio da Impetus, né? Que é uma empresa que um amigo meu que era sócio da V4 abriu depois, que ele saiu e tudo. Eu entrei como sócio deles. A Impetus ela começou com uma consultoria comercial no início do ano, ali por volta de abril, maio. Depois que eu entrei mesmo, ali por volta de julho, oficialmente, a empresa foi tomando outro rumo, né? A gente é um bando de jovens, sim, pessoal bem novo, né? É só eu e mais dois. Eu sou o mais velho deles, eu tenho 27, eles têm 24, 23, nem sei. Só que assim, os dois são pai e eu não sou, sabe? É engraçado. Porque eu sou mais velho, mas eles parecem mais velho que eu, né? Uhum. Começou com uma consultoria comercial, a gente viu que não é que a gente não consegue escalar uma consultoria comercial, mas é mais difícil, é bem mais complicado. É difícil um dono de uma empresa falar assim, pô, o Jefferson aí, o Thiago aí, que tem 24 anos, vão me ensinar o que é vender, né? Eles não entendem que vendas é uma coisa muito técnica. Você não precisa ter. Você pode ter 30 anos de vendas, se você não entender de técnica, não adianta, entendeu? De processo, de técnica, você não entende nada. Então, é isso. Só que passa pouca credibilidade. Então, a gente notou dificuldade no mercado nesse ponto. Ao mesmo tempo que nós temos clientes de consultoria comercial hoje, clientes bons, né? A Biofísica é um cliente nosso, a Reafit. Mas a gente começou a ver o hype da IA e, ao mesmo tempo, nós vimos clientes nossos que precisavam de uma solução como essa. E a gente falou, putz, tem ouro aí, né? A gente precisa cavar um pouco mais. E inicialmente a gente pensou em começar com uma plataforma, rodando uma plataforma do zero, que é uma coisa que a gente meio que está fazendo, está decidindo se segue ou não e tudo. Mas o mais importante as empresas precisam de vendedores, né? De SDRs ou pessoa que atenda os contatos interessados que chegam. Se eles conseguirem fazer isso em escala, porque um ser humano, por melhor que ele seja, ele não vai conseguir atender 100 contatos de uma vez. Entendi. Uma IA vai conseguir, entendeu? Se a gente conseguir fazer uma IA atender 100 contatos de uma vez com qualidade mínima, porque também não dá para acreditar que a IA vai simplesmente substituir uma pessoa que entende muito o que ela faz, a gente não acredita nisso, mas a gente acredita que para muitos clientes faz muito sentido eles terem ali ou um ou mais agentes de IA trabalhando nessa área comercial para eles. Era a nossa expertise de alguma forma. Eu não sou o cara comercial, o Jefferson, meu sócio, que é. Eu sou o cara do marketing, não vim fazer marketing. Mas era a expertise da empresa, que era a área comercial. A gente viu o hype da IA acontecendo, as pessoas indo atrás disso, e essa chance de evoluir com o tempo, né, que é uma coisa que me empolga, porque a IA é uma coisa que eu sei que vai só evoluir, né, não vai decrescer. Eu falei, putz, a gente pode talvez mudar o modelo da empresa só para isso. E esse é um movimento que a gente está fazendo agora. A gente saiu de uma consultoria comercial e nós hoje implementamos basicamente automação comercial com inteligência artificial. Então
pega um cliente, nós criamos um agente de IA para ele, ajudamos ele a projetar um que a gente chama de BP, né? Para a gente ajudar esse agente de IA a bater metas mesmo, né? Como se fosse um vendedor ali. É uma fase que a gente está indo agora. E esse mês praticamente é um mês decisivo para a gente, que é o momento em que a gente realmente está fazendo uma transição da empresa para esse modelo de serviço. Até então, nossa ideia era só, pô, é o que está pagando a conta, vamos fazer. Agora não, a gente pode fazer muito bem isso aqui, vamos fazer da empresa esse negócio. E aí a gente está muito aberto também a futuramente, caso não dê certo isso de alguma forma, a gente mudar de novo. Vai ser sempre serviço o negócio, né, provavelmente. Mas a gente tentando entender o que fica melhor para executar no mercado, né? Qual que é o seu perfil de cliente, assim, de financeiro? O cara tem que ter, sei lá, por mês 100 mil, tem algum Então, patamar? então, isso é uma coisa que eu aprendi muito na V4, né? Uma das coisas que você aprende lá, estudando marketing, é que você tem que ter o que a gente chama de ICP, né? É o Ideal Customer Profile, né? Tipo, o perfil ideal de cliente. A gente não mapeou nosso ICP ainda, porque, primeiro, a gente tem poucos clientes ainda para ter uma amostragem interessante, estatística, né? Mas principalmente porque meio que não tem assim Se o cliente ele tem condições de pagar, sei lá, 3 mil por mês em uma, em um serviço, né? Porque não é uma tecnologia que ele está pagando. Tecnologia ele pode pegar e contratar uma tecnologia que a gente pode utilizar também. Mas ele está contratando um serviço, um apoio, um suporte. Não é uma coisa fácil de fazer um agente de IA e pronto, né? Você tem que fazer vários testes, várias integrações. Se ele está disposto a pagar isso ali por mês durante o tempo e tudo, ele já é um cliente ideal. É claro que vão ter clientes que vão pagar isso sem... Caraca, não está apertando minha margem aqui demais, né? Eu estou tranquilo. E vão ter aqueles que vão estar bem apertados. Ao mesmo tempo, eles também precisam de um vendedor. Então, ou eles contratam a gente para ajudar eles com isso, mesmo que seja provisório, ou eles vão ter que contratar uma pessoa para fazer as vendas, né? Então, tem uma cliente nossa, inclusive, que ela é da Bahia, ela perdeu a SDR dela recentemente, e a SDR dela é mó gente boa, ela saiu porque quis empreender, né? Mas, inclusive, a SDR dela ajudou a gente a construir esse processo, né? Passou para a gente várias informações, testou a gente várias vezes. Mas ela foi nesse caso de, poxa, eu estou perdendo alguém que vai fazer meu atendimento, não tenho tempo para contratar alguém, vou contratar vocês porque vocês criaram a gente para mim, né? E a gente está nessa fase aí de testar esse modelo. Acho que até o final do ano a gente vai ter uma noção maior de quem exatamente é o melhor cliente possível para a gente focar em segmento de mercado e a gente atingir, né, melhor. E pegando a deixa que ele falou lá do outra resposta dele, eu queria perguntar que ele tem um sonho, né? Eu queria saber um pouco mais sobre esse sonho seu de ser escritor, falar um pouco mais sobre... Eu também tenho uma dúvida também de como escritor, tipo assim, tem gênero, eu sou um cara leigo, eu sou um cara, uma fala de afegão, eu sou um afegão médio. E o afegão médio não entende muito. E essa área de escritor que é o seu sonho, o que é? Você viu uma linha de raciocínio, que é um gênero que você escreve? Como que... Explica um pouco melhor sobre esse sonho seu. Então, esse meu sonho, ele tá meio que sendo construído, né, ainda, porque para mim ela tá sendo, sabe quando... Acho que assim, um pouco do que eu contei de história até agora tem muito a ver com nossa personalidade um pouco, né? Eu gosto muito da experiência. Gosto muito de experimentar coisas novas e conhecer coisas novas. É até meio contraditório, porque eu ouço as mesmas músicas sempre. Tipo assim, Então é dois. eu sempre ouço as mesmas músicas, mas eu gosto de experimentar coisa nova. Aham. E aí, a literatura, a escrita, ela entrou na minha vida em 2016, provavelmente ali foi quando eu tive o impacto do que era um bom livro e do quanto aquilo impactou minha vida e me mostrou o quanto do mundo eu não conhecia. E esse negócio de conhecer o mundo, pra mim, é uma das coisas que eu mais sou fascinado, né? A Amanda brinca comigo que eu sou nerd, tudo, eu gosto de ver, tipo, eu vou ver no Netflix, eu vou assistir a vida no nosso planeta, sabe? Eu Aham. quero saber como é que foi construído isso Também eu aqui e tenho tal. esse interesse também. Então, assim, eu sou muito curioso para essas coisas. Então, isso não só a literatura, mas o cinema também. Só que o cinema ele é um sonho mais distante, que já foi um sonho meu também, né? Fazer filme e vídeo. Só que é um sonho que exige muito investimento e, cara, é muito complicado. Um livro exige só que você escreva, sabe? Aí se você vai fazer sucesso ou não, é outra história. Aham. Mas só tem um notebook ali, um papel e uma caneta. Mas eu ainda estou me descobrindo exatamente o que eu vou escrever, qual gênero. O que eu estou descobrindo também no meio desse caminho é que os gêneros que existem, normalmente, quando você está iniciando, você começa por um, por exemplo. Provavelmente eu vou começar escrevendo contos, porque é um jeito mais fácil de escrever do que eu tentar agora escrever um romance. O romance, ele é um gênero literário, não é como a gente imagina, né?
Não quer dizer que um livro é um romance que ele tem uma história de amor, né? Não é assim. Então, por exemplo, sei lá, Guerra e Paz, do Tolstói, né? Por mais que tenha histórias de amor ali envolvidas, ele é um romance, né? Ou um livro do Dostoiévski, que também pode ser considerado um romance. Romances normalmente são histórias longas, né? Tem um desfecho longo e tal, em prosa, porque tem histórias longas igual Divina Comédia, Odisseia, que são poéticas, né? São poesias, são épicos, poéticos. Então eu estou descobrindo que eu gosto de tudo, assim, sabe? O que eu puder fazer, eu vou fazer. Inclusive poesia também. Caramba, eu estou me descobrindo o poder da poesia no mundo, assim, né? Então está sendo para mim uma descoberta muito, muito legal de conhecer autores que eu não conhecia antes, ter repertório que eu não fazia ideia das coisas que existiam. Por exemplo, não fazia ideia do quanto é importante ter a poesia como uma coisa que você estuda desde berço. E como eu falei um pouco, né, a minha educação não foi uma educação boa, para ser sincero, por culpa minha também. Mas assim, onde eu estudava não era lugar bom. Escola pública, os piores bairros de Porto Velho. Porto Velho já não é uma cidade que se destaca no Brasil. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje é tentando correr contra o tempo, né? Tentando recuperar o que eu perdi. Eu sei que eu não perdi por uma questão só de culpa minha, né? Foi meio que as circunstâncias ali. Mas, cara, o que eu puder fazer para correr, para recuperar ali, eu vou fazer. E aí, esse sonho de escrever, eu tenho uma noção. Hoje eu já tenho um livro que eu tenho em mente, que eu já comecei a escrever, na verdade. Ele é um livro de ficção, né? É uma ficção, mas não é uma ficção científica, né? Não é como se fosse... Mas é uma história fictícia e tudo. Eu ainda estou tentando descobrir os temas que eu mais quero abordar. Mas um dos temas que mais eu quero abordar, provavelmente, que vão estar muito nesse livro e muito nas coisas que eu for escrever, é a relação entre realidade e ficção, por exemplo. A gente está num mundo hoje em que é difícil você distinguir o que é mentira e o que é verdade, certo? E isso já sempre foi complicado no mundo, né? Mas hoje está pior e daqui a alguns anos vai ser pior ainda. A gente vai passar por 2026, vai ser ano de eleição, com certeza você vai ver maluquice rolando aí na internet, sem dúvida, assim, sabe? Eu trabalho com marketing, com IA, então tem vídeo que eu vejo que até eu fico na dúvida se é verdade ou não. Caraca, esse negócio é verdade ou não, né? Então, esse lance da realidade versus mentira, né? É um negócio que me pega muito, assim. Eu fico, caramba, como é que eu posso explorar isso como um tema e até como um alerta para as pessoas no futuro do quanto isso pode ser ruim para a vida de alguém. E outro tema também que envolve muito isso é o tema da linguagem. A linguagem como, né? Como é que eu consigo utilizar a linguagem, seja verbal, né? Falar da retórica ali, ou escrita mesmo que eu estou escrevendo. Como é que as pessoas utilizam para manipular ou como elas utilizam para desconstruir certas coisas ou construir. Como é que uma ideia ela se constrói, né? Como é que uma ideia faz... Sei lá, como é que me empolga muito... até meio estranho falar assim, né? Mas me empolga muito saber como é que o Hitler e o Mussolini conseguiram convencer tanta gente que parecia inteligente, né? A gente olha, pô, Alemanha, país europeu e tal, as pessoas são inteligentes. Tinha um monte de intelectual na Alemanha famoso. Como é que ele conseguiu convencer esse povo de que eles tinham que matar um monte de gente, sabe? Só que você vai cavando mais, você vai entendendo várias coisas que eu posso também abordar nisso, né? Através de histórias. Sejam histórias... Posso envolver o lado político, mas na minha ideia é envolver muito consciência humana, assim mesmo. O próprio protagonista pensando e as coisas que estão acontecendo ao redor dele. Mas acho que é mais ou menos por esse caminho que eu estou indo, sabe? Acho que vou começar com contos até ter capacidade de escrever um bom romance, assim. E você tem algum escritor que você gosta mais? Tem. Eu estou descobrindo vários agora, né? Isso é legal também porque quando eu era mais adolescente, assim, acho que quando a gente é adolescente, a gente sempre acha que a gente sabe de tudo, né? Tipo assim, que a gente... E aí agora eu tô totalmente desapegado, assim, eu tinha muitos gostos, ou tinham bandas que eram preferidas, ou tinham autores, ou certas coisas que eu considerava como verdade absoluta na minha vida. E hoje eu sou bem aberto, por exemplo, meu escritor preferido ainda continua sendo Gabriel Garcia Marques. Foi quem escreveu Oceano de Solidão, que foi um livro que me marcou muito. E por muito... Primeiro que é um baita de um livro, né? Acho que qualquer pessoa que eu puder recomendar, eu, com certeza eu vou falar Cem Anos de Solidão, pode ler sem medo. Porque é um livro que... Sabe quando você terminou o livro e você ficou, caraca, velho, tipo... Que isso, nunca senti uma coisa desse jeito, assim. Eu tive essa sensação, eu lembro até hoje. Eu tava, assim, no recreio da escola, terminando de ler o livro, sabe? E quando terminou, pra mim foi uma sensação meio... Nossa, assim... E começar a ler o livro também, né? Ele teve muito esse poder. E o Marques, para mim, ele é uma das maiores referências em literatura, e sempre vai ser, mesmo que eu goste de outros autores, porque ele é latino-americano, né? Ele é um cara que veio de uma cidade que ninguém faz ideia, eu nem lembro o nome da cidade que ele é,
da Colômbia, eu acho, sei lá de onde era. Por mais que eu não concorde com a visão política dele, né, que ele era mais de esquerda, eu respeito muito o cara inteligente que ele era, né, o que ele conseguiu fazer com a literatura e ganhar o Prêmio Nobel de Literatura no mundo como um cara totalmente de um lugar que ninguém faz ideia. Então a história de Macondo, ela tem, quando eu assisti a série, tem a série do Oceano de Solidão na Netflix que eu recomendo também, eu me identifiquei muito porque tem muita coisa que é parecida com a minha cultura, né, o jeito como as pessoas são, né, até a fisionomia, né, pessoas mais morenas, mais com essa cara mais indígena. E eu não tenho vergonha nenhuma, tipo, da minha origem, tudo, as pessoas brincam, né, até de brincadeira mesmo, né, sem querer zoar e tal. Mas eu tenho zero preocupação com isso. E, na verdade, admiro muito um cara que veio do completo zero. Porque, por exemplo, Dostoiévski, que é um outro escritor que eu gosto muito, ele era de Moscou, de São Petersburgo, na Rússia, sabe? Não era o lugar mais chique do mundo, mas era um lugar onde os holofotes do mundo estavam, sabe? Ninguém estava focando em alguma cidade na Colômbia, sei lá onde o Gabriel Garcia morava, para achar um escritor como ele. E, assim, principalmente pela técnica dele também, impecável, assim, para mim é um dos maiores escritores que eu gosto. Outros que eu gosto muito também, que eu tenho muito como inspiração, né? Dostoiévski é um deles, com certeza. Dostoiévski também foi... Eu acho que é complicado porque a maioria dos impactos que eu vou ter vão ser relacionados à minha infância ou adolescência, né? Acho que isso é bem comum na vida de todo mundo. Você provavelmente lembra de sua música preferida ou banda preferida de uma banda que você ouvia quando era menor. Mas o Dostoiévski, para mim, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque tem um livro dele que é um dos livros que poucos falam e, para mim, é o mais marcante, que é Recordações da Casa dos Mortos. A história dele é uma história fictícia, mas é uma história de quando ele foi preso na Sibéria, na Rússia. Dostoiévski, ele não era um cara de esquerda e nem de direita, ele era... É complexo falar de esquerda e direita na Rússia dos anos, sei lá, do século XIX, porque era muito complicado. Ele é um cara cristão, mas era um cara meio revolucionário também. Na época, na Rússia czarista ali, né, ele era considerado um criminoso, porque ele basicamente fazia parte de uma roda intelectual. Então era crime você discutir ideia, praticamente, na época. E era um crime tão longo, tão grave que eles foram para a Sibéria, presos na Sibéria, né? Durante esse período, Dostoiévski ele escreveu um livro chamado Recordações das Casas dos Mortos, que ele conta um pouco de vários personagens que ele conheceu, só que por outro nome, né? E aí me marcou muito porque é um livro meio bobo, assim, de certa forma, mas mostrou muito uma condição humana que eu nunca conhecia, né? Tipo, você vê o cara, de certa forma, falando do ponto de vista dele na prisão, no frio, na Rússia. Dostoiévski era um cara extremamente pobre e doente, né? Ele mora doente também. Então, eu admiro muito esse tipo de pessoa que conseguiu, na lama, conseguir fazer uma coisa muito, muito grande, mesmo que não tenha sido construir uma empresa grande, sabe? Ou tenha construído uma fama mundial durante o período de vida. Então, isso foi uma das coisas que mais me marcou, sabe? E essa coisa agora você já falou de inspirar, quem que te inspira mais, assim? Da influência ou na vida real mesmo? Isso foi Quem uma os uma das influenciadores? perguntas que eu mais fiquei refletindo, né, esse tempo. Eu sempre reflito sobre isso e é aquilo que eu te falei também. Eu acho que o que eu falar hoje, daqui a 10 anos, não vai ser a mesma coisa. Então, Por isso que é bom gravar. exatamente, eu aprendi me apegar menos dessas coisas, né? Aham. Um dos, que é um escritor também, mas é mais do que um escritor, é um professor, né? O Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, para mim é uma das maiores inspirações que eu tenho. Ele, da mesma forma, né, mais ainda do que o Gabriel Garcia e do Dostoiévski, ele como pessoa é uma pessoa que eu certamente queria muito conhecer, cara, assim. Eu li mais a biografia dele do que os livros, né? E ele era um professor, ele era um cara extremamente simples, professor em Oxford, mas assim, sem requinte nenhum, e escreveu um dos maiores livros da história, né, que virou um dos maiores filmes da história, enfim, disparado um dos clássicos mundiais que existem hoje. Mas com uma simplicidade de ser um pai de família, né, ter uma esposa, aquela vida dele ali de, pô, eu sou um pai, tenho uma esposa, cuido dos meus filhos, cuido muito bem dos meus filhos, sou professor. Parece uma vida simples, né, pacata, mas o cara fez uma das maiores coisas que a gente pode ver no mundo, e ele é extremamente inteligente também, né. Então, Tolkien para mim é uma das maiores referências pelo tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Fora que, assim, você olha para ele, você não dá nada, mas ele foi um dos caras que lutou na Primeira Guerra Mundial, né. Então, isso é uma das coisas que eu admiro muito também. O próprio Ozzy também, né? Eu cheguei a falar do Ozzy também, porque o Ozzy pra mim eu até fiquei muito triste quando ele morreu, porque eu não tenho muito disso, eu não tenho muito artista que eu sigo, que eu acompanho, caraca, eu
Mas o Ozzy, pela pessoa que ele é também, assim, era um cara que era das maiores lendas do rock, mas extremamente simples, gente boa pra caramba, o cara mó fazia piada com a própria vida, com tudo na vida, brincava com todo mundo, não tinha nenhum tipo de preconceito praticamente de nada, ele era uma pessoa muito querida, assim, né? E também é um cara que veio, mesmo sendo de Londres, né? A gente tem essa visão de que Londres é... Quando a gente pensa na Europa, na Inglaterra, a gente pensa em coisa rica só, né? Mas o Ozzy e vários escritores e artistas que eu conheço de Londres e da Inglaterra, eles vieram da extrema pobreza também, né? Era um país ainda ali no início da Revolução Industrial, quase, ainda estava, dependendo da cidade que você morava na Inglaterra, você era extremamente pobre. E o Ozzy ele conseguiu fazer isso também, sair de completa lama assim, e virar um ícone mundial e um ícone, né? Acho que esse é o ponto, né? Quando o cara se tornou um ícone é uma coisa que me chama atenção. Como é que ele conseguiu virar um ícone naquilo que ele fazia, né? Seja pelo primor que ele teve, enfim, acho que é uma das coisas que mais me marcam. E na vida real, eu posso dizer, é complicado, porque tem tanta gente na vida real que eu posso dizer que são experiências. E eu não vou falar para não gerar ciúme em ninguém, sabe? Então eu prefiro deixar quieto, assim. Mas acho que esses são os que eu mais lembro, assim, de cabeça. Aham. Que mais te pegou mesmo, assim, Uhum. de influência. Vou só voltar um pouquinho lá no escritor, é porque tem que para ler também, para a gente ler, tem que ter uma técnica para ler. Não é só pegar um livro e abrir e ler, né? Tem gente que dá sono. Eu sou um deles. E você tem algum? Eu tô pegando o seu pé ali, mas você Claro, tem fica à uma vontade. técnica ali, você pode ensinar a gente ali, o pessoal querer ler mais, porque o Brasil é muito deficiente em leitura, todo mundo em Bastante. Eu você podia dar uma técnica pra gente, pô, assim é mais fácil, porque eu mesmo, eu, assim, eu li muito pouco, né? Aham. Igual um dia eu fui na leitura, só cortando isso rapidinho, fui na leitura comprar um livro, peguei 4 livros, mas eu fui pagar, olhei pra minha esposa, ela falou o quê? Eu até sei o que você vai fazer. Eu falei o quê? Você não vai conseguir ler? Eu falei, não consigo ler. Por quê? Não é consigo ler, não é por causa de não conseguir ler. Eu não tenho tempo para ler. É, É tão. Minha corrida é tão. Que eu tenho 2 filhas, tal, claro. muito corrido. Eu chego de noite, não vou ter tempo, não. Aí queria ter uma técnica, ou o audiobook mesmo. O que você acha Sim. que pode ser bom também ou não? Qual que é a sua Aham. visão sobre isso lá? Perfeito. Acho que a principal técnica que eu posso dar de conselho é escolher uma coisa que você goste, primeiro, Uhum, sabe? Por quê? Porque às vezes a gente coloca uma pressão de que a gente tem que ler coisas inteligentes, né? uhum, Por exemplo, eu que quero ser escritor, tem coisa que eu vou ter que ler, e eu vou me obrigar a ler, mesmo uhum, que... Tem muita gente que escreve, quer ser escritor, que talvez não vai se obrigar a ler essas coisas, tipo um livro muito clássico assim. Mas eu vou fazer isso porque é a minha obrigação, sabe? Eu uhum, falo, cara, eu tenho isso aí como obrigação, tem que fazer. Quase. Mas, primeira coisa, escolha uma coisa que você gosta de ler, uma história. Cara, uma história de detetive, sei lá, que você curte. A Agatha Christie, Sherlock Holmes. Uma das coisas que mais me fizeram gostar de ler foi ler Percy Jackson, por exemplo, sabe? uhum, Eu nem comecei a ler Harry Potter e Senhor dos Anéis e nem Nárnia, né? Eu comecei a ler Percy Jackson. Inclusive, eu até tô pensando em voltar a ler de novo, porque é uma história tão legal na época que eu li, né? Então, isso foi fazendo eu gostar de ler, né? uhum, Eram livros menores, livros mais fáceis de digerir. Acho que esse é o primeiro ponto. Você tirar a pressão de que a leitura tem que ser uma coisa para você se tornar inteligente, mais uma uhum, coisa para você se divertir, uhum, enquanto você aprende a escrever melhor, a pensar melhor uhum, sobre as coisas. Aí, como técnica mesmo, cara, primeiro eu acho que você setar uma quantidade de páginas para ler. E aí vem outra dica também, né? As pessoas esquecem que existe o Kindle. uhum, E aí o Kindle que eu falo não é o Kindle que você compra na Amazon, né? Que é aquele Kindle mesmo que eu tenho vontade de ter, mas é caro pra caramba, uns 300, R$ 400. uhum, Mas é o aplicativo Kindle mesmo da Amazon. Você tem livros lá que... Alguns livros são de graça, você paga uma assinatura da Amazon ali, acho que uns uhum, R$ 20, nem lembro quanto é. Eu já tenho, sei lá, uns 2 anos que eu pago isso. E, cara, eu tenho vários livros que eu li. Inclusive, ultimamente, eu tô lendo mais lá do que nos livros mesmo que eu tenho. Porque fica fácil, né? Eu tô com o notebook na mão, tô com o celular na mão, qualquer lugar eu leio. uhum, E aí, se você consegue colocar, poxa, eu vou ler 5 páginas por dia, ou eu vou ler 10 páginas por semana, 20 páginas por semana, que eu acho mais difícil, particularmente. Eu acho que já é um bom caminho. Não sei se, poxa, eu peguei alguns livros que eu gosto, de temas que eu acho interessante, e eu vou colocar aqui, 5 páginas por semana e tal, eu vou ler esse negócio. Aí vira uma obrigação sua, né? Cara, na hora do almoço, talvez, vou pegar ali e vou ler.
Outra dica que eu posso dar é a dica do limitação de tempo do Instagram, né? Porque o Instagram é um comedor de Nossa. tempo violento. Eu percebi isso, esses dias que eu tô aqui em Minas, eu abri o meu tempo de uso do Instagram. Por abrir, assim, porque eu não tô lendo tanto esses dias que eu tô aqui. Aí eu vi ali, mas, cara, quando eu vi já passou mais de 1 hora, velho. Em 1 hora, eu fiz os testes em casa, né? Lendo 1 hora, Não. sei lá, eu termino muita coisa, sabe? E às vezes você não precisa ler uma coisa longa, né? Você lê ali um conto, alguma coisinha, ou ou um artigo, né? Nem que seja um jornal da vida, você já tá lendo, né? Na época as pessoas tinham liam mais também porque elas liam um jornal. Hoje a gente abre ali, vê uma manchete e já era. A gente Uhum. sabe a notícia toda, né? Vê um vídeo e tudo. Audiobook eu não ouço, mas eu acho legal. Eu não acho que seja um problema se eu ver audiobook. Principalmente para quem tem pouco tempo, sabe? Acho que você exercita a sua imaginação, sabe? Você Uhum. exercita a sua imaginação, você expande um pouco os seus horizontes. Se audiobook for um bom... Inclusive, o audiobook ele pode ser uma boa porta de entrada para você ler bons livros. Uhum. Você viu ali, pô, esse livro é legal, velho. Deixa eu pesquisar mais. Aí você vai puxando, puxando, caraca, isso aqui é legal pra caramba. Quando vê, você já tá todo totalmente envolvido. Então, essas acho que são as dicas que eu posso dar, fora o uso da cafeína aí, equilibrado, né? É, de segurar. É porque tem gente também, igual eu uso muito YouTube, né? Pra ver as Aham, coisas. Você também pega pra estudar o vídeo, porque tem gente que não gosta de ler, né? sim. Tem esse aspecto. Aí até eu falo pro pessoal, pô, você não gosta de ler porque você comprar livro, vai ver vídeo. É. Vídeo explicativo, o pessoal explicando e tal. Eu sou a área mais da economia. Eu só gosto Uhum. de ler economia só sobre essa área. É a área chata que ninguém gosta, né? Mas, pegando esse ponto seu, se pudesse voltar atrás lá do Tiago, no início, qual que palavra você daria pro Tiago? Ô, Tiago, tem esse caminho aqui, ou você vai para esse caminho mesmo, que daria certo? Qual essa mensagem você passaria pro Tiago lá atrás? Corrigiria ele ou não? Caramba. Esse ponto ali é. Primeiro que eu acho que eu vivi muito pouco ainda pra me dar um conselho muito claro, mas acho que tem pouca coisa que eu realmente me arrependo de ter feito, hoje que eu acho que eu tomei uma decisão errada e, de alguma forma, por enquanto, né? Me prejudicou, me fez sair de um caminho assim muito. Eu acho que eu daria mais. Ser mais mente aberta, assim, sabe? Ter menos Uhum, medo das coisas, sabe? Ter menos medo. O medo é uma coisa que. Eu tenho uma relação muito grande com o medo, porque tem muita coisa na minha vida que eu tive coragem e outras não. E acho que se eu pudesse me dar um conselho todos os dias, eu não ter medo, assim, de nada, assim, sabe? É ter o medo natural do ser humano, né? O medo de te manter longe do perigo. Mas aquilo que não for um medo natural, você não tem que ter uhum, medo, sabe? Então acho que seria um dos conselhos. Seria mais um conselho assim, olha, não ter medo mesmo, sabe? Não, talvez em algum momento da tua vida tu vai ter algum medo de alguma coisa, não arrisca assim, sabe? Outra coisa também é a própria leitura e escrita. uhum, Eu realmente gostaria de voltar ao tempo e, cara, e focar mais nisso. Porque e eu falo isso sem aquele choro, né? Aquela angústia, não é uma angústia, mas é uma sensação de que minha vida não seria mais fácil do que é hoje, né? Isso, não seria mais bem sucedido, talvez. Mas eu com certeza escreveria com mais facilidade. uhum. Eu conseguiria expor minhas ideias melhor. E isso facilitaria minha vida escrevendo. Ou fazendo qualquer outra coisa que fosse escrever, que é a área que eu faço, né? Eu trabalho também com a escrita publicitária, então, de certa forma, tem muito disso. Acho que seriam os dois conselhos que eu poderia me dar, porque o resto, assim, eu não tenho nenhum arrependimento, assim, ou uma coisa que eu gostaria de mudar no passado, sabe? É, mas nessa questão também, ó, eu sou pai, então tem minhas filhas na escola, eu sinto que tá no Brasil educação péssima. A Sim. escola pública não dá. Não dá, não dá, não dá, não tem jeito. Então, tem, até um dia eu falei com um professor lá atrás, na época eu estava estudando, falei, pô, professor, eu erro muito isso aqui, tá? Falou, foi atrás. Eles tinham que ter corrigido isso lá atrás, isso aqui. Pois é. Então, a educação só foi muito atrasada. E realmente, educação pública, que vão falar o quê? Educação pública. É. Então, hoje em dia, igual eu tento pegar um pé das minhas filhas, até tem o Kindle, Uhum. baixo os livros para ela, lê bem, mas a escola pública para a gente é terrível. Ah, com E certeza. passando essa reflexão suas aí, seu maior sonho você deu, essa inspiração, e eu queria que você tem mais uma pauta que você queria falar para a gente aqui, uma influência sua. É, eu acho que assim, um dos caminhos que você pode ter para, não vou dizer nem ser uma pessoa melhor, mas ser uma pessoa com mais,
Acho que assim, as pessoas precisam ser mais curiosas, sabe? Uhum. Tem muita coisa na vida, no mundo que... Coisa básica de você prestar atenção nas coisas, né? Seja você prestar atenção nas pessoas, na rua que você está andando, nas florestas, esse tipo de coisa, assim, né? Que normalmente as pessoas falam muito disso. Isso tem muito a ver também com exercícios para nossa própria vida no mundo de hoje. O mundo de hoje, ele é... E eu sei disso porque eu trabalho com isso, né? Infelizmente ou felizmente, meu trabalho como copywriter é chamar a atenção das pessoas. É isso. Meu trabalho... Hoje eu sou menos copywriter do que eu era, né? Mas meu trabalho em copy, em redação, é chamar atenção. É isso. Isso também era meio frustrante para mim, querendo escrever, porque quando você escreve, o objetivo principal de um livro não é chamar a atenção da Uhum. pessoa. Não é fazer a pessoa comprar uma ideia de imediato, sabe? Não é assim que funciona. Você não lê sei lá, um, um Romero da vida e o cara tá te vendendo uma É. ideia. Só, Tu vai desistir na primeira, é, terceira página já. só voltando no livro, como que é uma montagem de um livro? Assim, minha curiosidade. Assim, como Então, que pô, o cara começa, pô, vou começar a escrever isso aqui, como que é essa criatividade sua aí? então, isso é uma coisa que eu estou descobrindo ainda, então, não sou bem um especialista na área ainda. Mas, assim, algo que eu estou fazendo e que pesquisando eu descobri que tem muito a ver, é você dividir muito bem, que é uma coisa que eu não fiz, inclusive, eu estou falando de uma coisa que eu ainda não fiz, mas é de você dividir muito bem o arco da história, né? Então, você tem uma noção mais ou menos de como vai começar, de como vai terminar, né? E do meio também. Uhum. É, você desenvolver muito bem o personagem, isso é uma coisa que eu estou aprendendo a fazer ainda. Aí, para isso, eu vou estudar o quê também? Não vou estudar só livro. Vou estudar roteiro de série, vou estudar Uhum. roteiro de filme. Então, tem séries que eu sou muito fã, igual Breaking Bad, por exemplo. Tem um baita personagem, que é o Walter White. Sou muito fã. Então, hoje eu tenho um olhar mais atento, né? Alguns anos atrás eu assistia numa boa, assim, legal e tal, massa. Hoje eu já assisto, tipo, caramba, velho, o cara quis falar... O cara que escreveu isso, a pessoa que escreveu isso, talvez ela queria vender essa ideia. Mas você tem um tema muito claro na sua cabeça, né? Mesmo que não esteja formado. Personagens fortes, personagens que você gasta tempo ali desenhando eles, né? Uhum. Poxa, como é que essa pessoa pensa? Quem que ela é? Quais são as contradições? Porque você não pode criar um personagem perfeito, né? Uhum. Ninguém vai se identificar com alguém que é perfeito. Esquece, sabe? O Superman, né? O Superman tem muita gente que nem gosta do Superman porque ele é perfeito demais, né? O Uhum. cara é quase É. invencível. Então, assim, o que eu tô dizendo é desenvolver muito bem o personagem e eu acho que a principal coisa, pelo menos acho que um conselho do Stephen King mesmo, conhece o Stephen King, que é o escritor de livros de terror, né? Não. Stephen King é o maior escritor de livros de terror do mundo. Ele escreveu Carrie a Estranha, It a Coisa, O E tinha coisa. Iluminado, que é um Uhum. baita de um filme do Stanley Kubrick, né? Uhum. Eu não assisti o filme até hoje, inclusive, mas foi do livro do Stephen King. Ele fala muito sobre também você simplesmente escrever, sabe? Às vezes a gente também cria umas coisas na cabeça, como se fosse, tivesse todo um ritual, mas às vezes é só você sentar e você deixar a sua mente fluir. E como que você tem aquele negócio também que você tá dormindo, acordou, falou, tem essa ideia aqui, escreve. Já aconteceu comigo, e inclusive um dos livros que eu tô lendo sobre, não é um livro bem, mas eu nem lembro o que que foi que eu vi isso, mas foi conselhos, né? Uhum. Porque uma frustração que eu tinha é justamente o tempo. O tempo é uma frustração, porque pelo menos nas últimas semanas eu tenho trabalhado bastante, então às vezes você termina de trabalhar, sei lá, tarde da noite, você não quer ficar Descansar. pensando mas aí me sugeriram ter um bloco de notas ou alguma coisa que você poder anotar. Eu normalmente ando com o celular, anoto as coisas no celular, mas ultimamente eu estou preferindo anotar no próprio caderno. Já aconteceu comigo de acordar no meio da noite, sim, né? Acho que uma vez ou duas vezes. E eu ficar com aquilo na cabeça, para você escrever alguma coisa, velho. Mesmo que não saia nada, mas tem alguma coisa na minha cabeça. E esse é o problema que eu falo de não ter uma educação básica bem Uhum. feita. Porque se eu tivesse, a facilidade que eu teria de, pelo menos, escrever a minha ideia, seria muito mais tranquilo. É. Aí hoje, tipo assim, a sensação que você tem uma coisa que eu quero falar, mas eu não sei como expressar esse negócio. Dois. E aí você fica assim, como é que eu vou expressar isso? Tem pessoas que têm talento para desenhar. Uhum. Eu tinha isso quando era criança, até pensei em voltar um pouco. Tem pessoas que têm talento para a própria música, né? Escrever uma letra de uma música com um baita de um talento. Mas no meu caso pô, esse negócio na minha cabeça tá me incomodando tanto que eu preciso soltar isso de alguma Uhum. forma em um livro, um conto, alguma coisa, né? Então, sim, já tive vários momentos de acordar ou de estar no meio do dia ali, parar e até deixar coisas importantes para fazer, que era coisa do trabalho, para poder fazer aquilo ali, porque estava na minha cabeça, precisa tirar, sabe? E comigo acontece muito isso. Estou andando aqui, eu falo, opa, e eu não anoto. Aí Esse é o depois você já problema. perdeu. É uma coisa que você Seu, pode fazer é andar com um gravador, alguma coisa, sabe? Tem é, gente que anda com isso.
Tem alguns gravadores que você compra hoje que ele já basicamente faz até o resumo para você. Não, tem até o celular, né? O celular tem um gravador. Você pode usar o Você gravador. pode gravar, só ler isso. E Lembrei eu disso aqui e tudo. não dá isso. E você tem mais uma pautinha, uma historinha interessante, que você não contou pra gente? Ah, não tô lembrando de uma história. Interessante. Amanda tem uma historinha. Eu vou pedir Falando, uma cola aqui, né? e falando, gente, hoje os meninos não pôde vir. Hoje minha mesária é a Amanda, esposa Ela que tá do ali, ó. negócio. Tá me ajudando demais. Com Tá ali. certeza. E antes de terminar alguma coisa, você tem alguma mensagem, alguma coisa que você pode passar pra gente? Falar alguma. Eu vi uma frase esses dias que me marcou muito, assim, né? Apesar de... ela é pouco forte, né? Não sei se eu nem posso... Eu posso falar, não tem problema, Uhum, mas assim... mas me marcou muito porque é exatamente o tipo de pessoa que eu quero ser. uhum, Talvez, eu acho que me identifiquei muito naquilo. E eu acho que se todo mundo perseguisse algum ideal de ser humano, né? Tem muitas pessoas que, poxa, o ideal da pessoa ser honesta, né? uhum, Ser trabalhadora. Normalmente são ideais que as pessoas no Brasil as carregam muito. Qualquer lugar do mundo que você vai, e esse é um ponto em comum em toda a cidade que eu visitei, que eu conheci, as pessoas vão ser orgulhosas das mesmas coisas, né? Ah, eu sou uma pessoa trabalhadora, sou uma pessoa honesta. E é exatamente isso, né? Essas são virtudes também que você tem que se orgulhar. Mas tem coisas que... A frase que eu ouvi foi mais ou menos assim, né? Essa... O mundo precisa de... Na verdade, eu criei essa frase baseada em outra frase, que é o mundo precisa de homens, né? Que tenham coração, cabeça e culhões, né? uhum, E aí, por que que isso me marcou tanto? Porque eu falei, cara, se eu for um homem que tenha amor e compaixão, eu tenha inteligência e sabedoria, né? Seja inteligência emocional e tal, sabedoria, para olhar para as coisas que estão fora da nossa zona de material, né? uhum, E eu tiver coragem, acho que tem poucas coisas que eu preciso ser fora isso. uhum, Se eu tiver amor pelas pessoas, os meus e as pessoas do mundo, compaixão pelas pessoas do mundo e o mundo mesmo, e por mim também, e inteligência e procurar isso, né? Tipo aqui, são as virtudes que eu queria olhar. E a coragem, que é uma das grandes virtudes que existem, não tem muito o que você precisa ser, porque o mundo precisa de gente assim, sabe? uhum. E aí, quando eu falo homens, eu tô falando de mulheres também. Não tô falando Ah, de... É porque me marcou como homem, né? Mas imagine um mundo em que as pessoas têm mais amor de verdade, né? Não o amor que os Beatles pregavam, né? Tipo uhum, assim. Mas um amor de verdade, né? Um apreço pela inteligência e por não ter vergonha. Eu acho que as pessoas têm muita vergonha de querer parecer inteligente. uhum, E eu, cara, eu perdi totalmente essa vergonha, velho. Eu quero ser mais inteligente, eu quero ser mais estudioso, eu não tô nem aí. Porque, no mínimo, isso aí vai me tornar uma pessoa melhor. Eu não tenho objetivo financeiro nenhum com isso. E eu quero ser mais corajoso, sabe? Ter mais coragem de arriscar as coisas. A maioria das pessoas que eu conversei na minha vida com uma idade mais avançada sempre comentam que se arrependem de não ter arriscado mais, né? E, poxa, eu poderia ter arriscado mais. Conversando com você até, né? Assim, admiro muito a tua história, inclusive, uhum, cara, assim. Poxa, você ter arriscado várias coisas, feito várias coisas diferentes. Eu admiro muito a gente assim, sabe? Que tenta, que faz as coisas diferentes, que não se aprisiona, né? Em uma coisinha ali, não, eu vou ficar só nisso porque eu tenho medo de ver como é que é. Mas você nem tentou, né? Tipo, você nem uhum. foi tentar fazer o negócio. Eu acho que o que eu pudesse dar o recado era esse, né? Se você buscasse essas três coisas. Se hoje você não tem como é que se diz, um escopo de virtudes formadas que você poderia focar, né? A gente poderia começar por aí. Como é que eu me torno uma pessoa com mais compaixão e amor, mais inteligência e mais coragem, né? Acho que você com certeza vai ser uma pessoa mais irreconhecível daqui a alguns anos, né? É o que eu estou buscando nos Ah, próximos anos. sensacional. Eu falei com o Vidal, os melhores convidados de hoje. Tá aí, o Thiago Moreira ajudou demais. E obrigado muito, Thiago. Eu que Eu acho que foi agradeço. sensacional. Muito obrigado, Hugo. Sempre, toda vez que eu bato papo com ele aqui no salão, para mim é um espetáculo. Eu gosto de conversar com as pessoas. Também. Assim, até o meu jeito de falar, o pessoal fala, pô, o Hugo é agressivo, o jeito de falar, é o Hugo. Só que eu gosto, quando chega um cara, ser inteligente, eu gosto de conversar com gente. Eu tenho uns clientes meus muito inteligentes, eu gosto de fazer pergunta para eles, para me entender mais também, para Uhum. me conhecer mais. Eu falei, pô, na hora que te vi isso aqui, eu falei, pô, vou chamar o Thiago. O Obrigado, Thiago, obrigado para mesmo. mim, é um cara, assim, uma referência para mim também, que eu fico, pô, um cara muito novo, com a cabeça totalmente já desenvolvida, porque eu fico falando com muita gente aqui no salão. Tem gente que tem
velhos, mas não têm maturidade. Não chegou à maturidade para elas ainda. E tem um limite que você pode chegar, ou você nem vai nem chegar na maturidade. E eu tô vendo que você já está muito desenvolvido e é bacana demais ver isso você. Desde a primeira vez que eu te vi aqui, eu falei, pô, cara, gostei desse cara. De inteligência, o jeito de falar, jeito mais fácil de falar, de compreender. Falei, esse cara tem futuro. E coisa de arriscar, eu também concordo com você. A galera tem que arriscar. Até meus clientes falam assim, pô, por que você não arrisca mais? Porque agora eu tô na certa idade que eu fico meio... Sim. Eu sempre fui de arriscar. Igual eu falei com você, pô, nunca trabalhei de carteira nada, não ligo para isso. E até o pessoal fala, os mais... Igual nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que os mais inteligentes é empreendedor. Aqui no Brasil, os mais inteligentes viram concursado. Quer estabilidade. Pô, isso é uma besteira. Sai disso aí. Isso vai, como eu falei, estagnar a pessoa. Então, muito potencial, né? Mas... Pô, tem potencial, vai embora, só. Você pode crescer muito, não sabe? Você está estagnando ali. Igual, isso que você fez, para mim, foi genial. Eu falei, pô, é isso mesmo. Tem que arriscar. Gama que você está mais novo. Tem que... Agora que eu estou na certa idade, assim, estou um pouco mais velho, eu fico... Pô, minhas filhas ali, que agora eu não quero pensar mais em mim, eu quero pensar mais nela. Certeza. Eu fico já mais recuado ali, eu quero o futuro dela seja muito melhor que o meu. O meu não foi ruim, mas eu quero que ela seja melhor que ela. Mas muito obrigado. Prazerzão. Tudo de bom. Obrigadão. Obrigado, Amanda, também. Me ajudou demais aqui. Descobri um talento novo já. Ela vai ser contratada. Toda vez que ela vir para cá agora, já tem uma função para Amanda aqui agora. E obrigado, Thiago, de novo. Obrigado a todo mundo. Obrigado o patrocinador aí, todos que me ajudaram aí também. E o próximo convidado sempre é melhor que a gente. Obrigado, Thiago. Tudo de bom. Obrigado, pessoal. E até mais. Fui! Até mais.